No vídeo de hoje vamos falar sobre um importante indicador usado para avaliar o preço de uma ação, a razão preço por lucro. Se você gosta do nosso conteúdo, deixe seu like e se inscreva em nosso canal. O preço por lucro é a razão entre o preço atual de uma ação e o lucro da ação nos últimos 12 meses, ou de repente até a sua estimativa de lucro futura. A fórmula dessa relação fica dessa seguinte forma: dependendo do preço do atual da ação e do lucro da ação também no período. Neste caso, temos duas alternativas, o lucro passado e o lucro futuro. Vamos entrar num nível maior de detalhes sobre o indicador. Um ponto importante para se prestar atenção é que o lucro pode ter itens não recorrentes. Vale a pena investigar a divulgação desses resultados para ver se o lucro não está inflado ou reduzido por algum item desse tipo. No caso de estudar um pouco mais a ação depois de identificar uma razão de preço por lucro adequada. Outro ponto, podemos comparar empresas similares para identificar a melhor oportunidade, ou até mesmo o preço por lucro histórico, para ver se a relação está acima ou abaixo do histórico da ação. Uma curiosidade, o S&P 500 dos Estados Unidos teve o preço por lucro mínimo em 5 vezes, em 1917, e o máximo foi em 120 vezes, em 2009, com uma média geral de 16. Vamos falar agora de outras relações que são derivadas do preço por lucro. O primeiro deles é o earning yield, que nada mais é que o inverso do preço por lucro. Dá uma ideia do retorno do lucro da ação para cada real investido na sua compra. É um pensamento como se você fosse um empreendedor comprando um pequeno negócio. No fundo, você vai valorar esse negócio baseado no lucro que ele pode te gerar no futuro. Temos também a PEG Ratio, que é o preço pela taxa de crescimento do lucro. Traz uma visão sobre a estimativa de crescimento do lucro ao longo dos períodos, sendo uma visão mais completa do que simplesmente a relação atual. Vemos abaixo aí a fórmula para a gente calcular a PEG Ratio. Vamos colocar agora algumas tabelas para comentar um pouco mais sobre o preço por lucro. A primeira delas é uma tabela que traz as empresas de alimentos processados. A Marfrig apresenta o preço do lucro mais depreciado, seguido por JBS e Minerva da área de exportação de carnes. Estamos passando por uma pequena crise junto à China, referente à restrição de importações de carnes do Brasil. Não é uma recomendação, mas enquanto houver esse impasse, podemos ter as ações desse tipo de empresa depreciadas. Será que quando resolver essa questão, não haverá um destravamento de valor de algumas dessas empresas? Aliás, se quiser ver a análise da Minerva BIF3, verifique em nosso canal. Falando um pouco mais agora das empresas de energia elétrica, temos esse setor já um pouco menor, com relações um pouco menores de preço por lucro, devido principalmente aí ao racionamento e à crise hídrica. E também existe o risco de termos na eleição do ano que vem a vitória de uma linha mais intervencionista no preço de energia, para eventualmente segurar a inflação. Desse modo, as empresas parecem estar bem depreciadas, inclusive algumas boas geradoras de dividendo. Veja a Copel, por exemplo, que está com dividendos imbatíveis nesse momento. Temos um vídeo dessa empresa no nosso canal também, caso tenha interesse. E por fim, vamos colocar uma tabela de empresas de óleo e gás. Vemos a Petrobras com preço por lucro na ordem de 3,5 e a PetroRio, por exemplo, com um preço por lucro na casa de 27. O fato de ser estatal e uma possibilidade de intervenção na formação de preços da empresa torna a Petrobras tão depreciada junto à PetroRio. E olhe que a Petrobras tem pagado bons dividendos, maiores do que 8%, e a PetroRio está pagando zero.
Seguindo nessa linha, vamos fazer a comparação de algumas ações de empresas e para ver especificamente cada caso. Nesse momento, a gente vai comparar a Marfrig e a BR Foods. Olhando os lucros das duas empresas, a Marfrig apresenta prejuízos ao longo dos anos, mas de 2018 em diante tem obtido resultados bastante consistentes e crescentes. Já a BR Foods apresenta resultado recente menor do que já fez no passado, depois de alguns anos de prejuízo, inclusive. Vendo a relação preço por lucro dessas duas, a Marfrig está em 4,5 e a BR Foods em quase 20. Se a Marfrig for capaz de sustentar seu nível de lucros no futuro, a chance dela dar um retorno melhor do que a BR Foods é muito maior. Não se trata de uma recomendação, mas no caso dessas duas empresas, a MRFG3 parece estar muito mais interessante para fazer um investimento. Agora vamos para a comparação de duas empresas da área de energia elétrica. A ISA CETEP Transmissão Paulista apresenta um lucro por ação praticamente constante ao longo de sua história, com um salto em alguns anos específicos. A CEMIG chegou a apresentar lucros maiores com a busca de reduzir a tarifa de energia para conter a inflação, os resultados foram piorando, mas ela apresentou uma certa recuperação nos últimos anos. Quando vamos para a relação preço por lucro, vemos que a transmissão paulista está abaixo do que tem sido sua média, indicando que o preço está momentaneamente penalizado. Já a CEMIG, apesar da relação preço por lucro estar em patamar interessante, no passado já esteve melhor. Aí temos duas linhas de raciocínio a seguir. Se acreditamos que a CEMIG pode chegar no valor de lucro que já praticou no passado, em 2012, por exemplo, poderíamos ver a ação praticamente dobrar de valor. Ou ir para o outro lado, considerando a estabilidade do lucro da transmissão paulista, se o mercado voltar a precificar ela na média de sua relação preço por lucro, lógico, excluindo um ponto percentual aí muito alto, poderíamos ter o dobro de valorização da transmissão paulista. Minha sugestão nesse caso seria tentar avaliar qual o nível de incerteza de cada premissa e avaliar melhor o dividend yield de cada uma, para compor uma carteira de renda. Ambas parecem ser opções interessantes. Agora vamos para uma comparação que pode ser uma das mais polêmicas aí desse exemplo. A Petrobras passou por um momento difícil aí em 2014 em diante, com a Lava Jato e o reconhecimento de prejuízos bilionários, dívida corporativa nas alturas, inclusive. A partir de 2018, começou a apresentar lucros e, neste início de ano, com o petróleo em valores mais altos, está apresentando um resultado muito robusto. Já a PetroRio passou por momentos de investimentos mais intensos e o crescimento da produção da empresa, até que a partir de 2015 começou a apresentar lucro. Desde então tem apresentado resultados positivos. A relação preço por lucro da Petrobras está em 3,5, um valor bastante baixo perto do lucro que a empresa pode gerar, especialmente nesse preço de petróleo. Inclusive, há atualmente uma pressão dos caminhoneiros para alguma saída na questão do preço do diesel. Já a PetroRio está com preço por lucro em quase 27, um valor bastante alto, apostando que a empresa possa gerar bons lucros no futuro. Apesar do risco de governo, há também a possibilidade de destravamento de valor da Petrobras. Nesse cenário, apesar de entender que a Petrobras seria um ativo um pouco mais arriscado, me parece fazer mais sentido o investimento em Petro 4. Isso não é uma recomendação, uma vez que parece que a chance da Petrobras pagar bons dividendos é maior. É uma empresa de porte muito maior também, portanto mais resiliente a crises. Como eu disse, seria polêmico. Cabe cada um analisar os seus motivos para investir com calma. Inclusive, há gente que prefere não investir em estatais no Brasil, o que também pode ser uma premissa. É, a- Agora vamos falar um pouco mais aí sobre os critérios e uma dica de leitura bastante interessante.
É o investidor inteligente do Benjamin Graham. Resumidamente, ele busca investimento em boas empresas, é, de porte considerável, resiliência a crises e pagadoras de dividendos há anos. Empresas cujo negócio principal seja facilmente compreendido também. E temos um conceito de preço e valor da ação. O preço é quanto que você paga e o valor é quanto ela de fato vale. Nesse ponto entra a relação preço por lucro, que é um dos principais indicadores para a gente fazer esse tipo de avaliação. Vamos comentar um pouco mais de critérios para a escolha de empresas baseadas na relação preço por lucro. Ah, primeiro ponto é definir um setor que se pretende investir. Comparar o preço por lucro da empresa com o preço por lucro desse grupo. Buscar informações para entender o motivo de estar baixo, para buscar informações se é algo passageiro ou eventualmente algo estrutural da empresa. Pegar uma empresa depreciada no mercado pode trazer ganhos importantes no futuro, lembrando que quanto maior o prazo que se pretende ficar com a ação, maior a chance de se ter um bom resultado. Preço por lucro muito elevados, acima de 20, podem indicar que o mercado está precificando uma ação além do que ela vale hoje, precificando eventualmente ganhos futuros, que neste caso, se não ocorrerem como estimado, podem fazer com que a ação perca valor. Uma informação interessante sobre o índice de ações do Brasil, ele estava com essa relação em 8,9 em julho desse ano. Esse é um valor historicamente baixo, ou seja, a gente deve encontrar boas oportunidades para fazer investimentos na bolsa. E por fim, eu deixo uma lista de ações com valores bastante depreciados nessa relação preço por lucro. Estamos aí com uma relação abaixo de 5 vezes. Pode servir de uma lista inicial para estudo das ações. E não, nenhuma delas trata-se de uma recomendação, deve ser feito um estudo posterior. E caso queira ver alguns vídeos específicos de algumas ações, basta procurar em nosso canal. Se você gostou do conteúdo, deixe seu like e se inscreva em nosso canal. Isso ajuda bastante a divulgação desse tipo de informação, tão importante para que as pessoas comecem a fazer as suas avaliações e comecem a investir de fato aí no mercado financeiro.